A Maria Vitória pode voltar a hora que ela puder, tá? Então, vamos lá. Começou a gravar. Então, vamos começar a aula de hoje. Então, definimos, então, o nosso campo elétrico, beleza? Então, agora, continuando, vamos pensar o seguinte. Então, uma carga elétrica, né? Tá? Uma carga elétrica aqui. Vamos chamar ela carga 1. Então, num ponto qualquer do espaço, vamos colocar aqui um ponto P no espaço aqui, marcando um ponto. Esse ponto é um ponto. Está aqui, tá aqui a carga, um ponto qualquer aqui no espaço ao redor dessa carga. Né? Então, ela coloca ali no ponto P, né, um campo elétrico. Se ela é positiva, essa carga aqui não é positiva, só dando um exemplo, ela pode ser negativa também, claro. Né? Ela vai colocar aqui nesse ponto um campo elétrico Q1. E a minha pergunta é, o que acontece se eu chegar aqui perto também do ponto P, né, e colocar agora uma outra carga Q2? Então, agora, no ponto P, devido à carga Q2, eu vou ter também um outro campo elétrico devido agora à carga 2, que é o meu ponto P. Né? O que acontece se eu vier aqui agora e colocar uma carga Q3 aqui? Ué, então agora lá no ponto P vai ter mais um campo devido agora à carga 3. E aí, qual que é o campo lá no ponto P, então, agora? Olha, o campo no ponto P, devido ao princípio de superposição, o campo elétrico no ponto P é um vetor, claro, ele é um campo, né? Ele vai ser a soma de todos os campos elétricos que estão lá naquele ponto, devido a todas as outras cargas. Né? Então, esse camarada aqui no meu exemplo vai ser o campo elétrico 1, mais o campo elétrico 2, mais o campo elétrico 3. E se tiverem mais N cargas lá, não importa. Quantas tiverem, basta que eu some. Só que cuidado, é uma soma vetorial. Para somar vetor, eu tenho que considerar não só o valor numérico da grandeza, mas também direção e sentido. Né? Isso daqui vem da onde? Vem lá do princípio de superposição. Tá? Por que isso? Ora, campo elétrico, eletrostático realmente existe? Por enquanto, não. Como é que eu sei que no ponto P tem um campo eletrostático lá? Como é que eu vou saber isso na prática? Ó, eu tenho que vir aqui no ponto P e trazer aqui no ponto P, vou chamar aqui uma carga teste. Então, eu vou pegar essa carga e trago ela para cá. Quando eu pego e coloco essa minha carga teste aqui, né, uma carga que eu conheço, eu venho e coloco lá no ponto P. O que acontece? Se tiver campo elétrico lá, o que vai acontecer sobre essa? Né? Então, pela essa nossa definição, né, o campo elétrico, da maneira como a gente está colocando aqui, ele é se eu faço dessa maneira, a minha força elétrica, ela é, quem que está aqui, ó? Carga 2. Sobrou. Vezes, quem que eu coloquei aqui circulando em vermelho? Dei nome de campo elétrico devido à carga 1. Então, a minha força elétrica, ela vai ficar mais simplificadinha. Tem hora que dá uma errada. Qual que é a minha leitura que eu faço disso daqui?
que a força elétrica sobre uma carga é igual ao quê? O valor da carga vezes o campo elétrico no ponto onde ela está. Então, quando eu trouxer, colocar ali, né, na posição do ponto P, a minha carga teste, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Vai ter uma força elétrica agindo sobre ela, que vai ser o valor da carga teste, né, vezes o campo elétrico lá no ponto P. Ou seja, vai ter a ação de vai ter força agindo sobre ela, sobre a carga teste, né? Então, se tem força, eu sei que tem carga, porque eu que peguei aquela carga teste, arrastei ela e coloquei lá no ponto, né? Que eu estou querendo testar, né? Quando eu coloco lá, vejo se tem força agindo sobre ela, vai ser arrastado para algum lugar, não é isso? Sendo arrastado para algum lugar, né? Aí, opa, ela tem carga. Tem força? Tem o quê ali naquele ponto? Campo elétrico, né? Então, se tem força, tem campo elétrico. Então, o que tem de fundamental ainda nesse ponto é o quê? Né? É a força agindo sobre as cargas. Para saber se existe numa região do espaço um campo elétrico, né, eu tenho que testar se ali tem campo elétrico, ou seja, eu tenho que fazer uma medida do campo elétrico. Como é que eu faço a medida do campo elétrico? Eu pego uma carga que eu conheço, coloco lá naquela região do espaço e vejo se tem força agindo sobre ela. Força elétrica, claro. E aí, bom, se tem força agindo sobre ela, ali naquela região do espaço tem campo elétrico, tá? Então, se a força elétrica, ela obedece ao princípio de superposição, né? Então, o campo elétrico, que deriva da força, quando eu falo deriva, quer dizer que ela parte, ela nasce, né? Ela é um pedacinho da força que eu chamei, que eu dei nome de campo elétrico. Então, o campo elétrico também vai, né, obedecer ao princípio de superposição, beleza? Então, o campo elétrico obedece ao princípio de superposição. Como tudo vai vir em cascata um do outro, se a força obedece ao princípio de superposição, o campo elétrico obedece ao princípio de superposição, o potencial elétrico obedece ao princípio de superposição, todo mundo, graças a Deus, vai obedecendo ao princípio de superposição. Joia? Beleza. Então, é importante isso daqui, porque esse é o passo, o princípio de superposição, que é o passo, né, que é a explicação para o próximo passo. Eu estou contando a historinha para vocês. Vocês não precisam ficar craques no que eu vou falar agora, que eu vou fazer agora. Mas é bom saber, né? Como é que é? Ah, é assim que faz? Ah, eu já escutei isso um dia na vida. Então, pergunta agora para vocês. Será que na natureza, assim, eu só tenho cargas pontuais? Né? Na verdade, não. Quando eu comecei a falar para vocês lá, qual que era a brincadeira lá que os caras na antiguidade faziam e na Idade Média e tal? A brincadeira de pegar um objeto, né, esfregar ele na lã, no cabelo, tal, e eletrificar aquele objeto, né? Então, como é que significa, o que significava eletrificar? Né? Tirar ou colocar cargas elétricas nele, né? Da onde? Dos átomos. Então, eu podia, por exemplo, esfregar ele ali com uma flanela, um âmbar, né? Uma peça plástica. Brincadeira que a gente usa hoje em dia, a gente não usa âmbar, né? Mas a gente usa uma régua plástica, um canudinho, né? Passa, canudinho, passa ele na blusa de lã, assim, e ele pum, gruda na parede, né? Façam essa experiência para vocês verem, né? Você eletrifica o canudinho e aí, por força eletrostática, ele gruda na parede. Atração colombiana. Então, você arranca, por exemplo, elétrons dele ou dá elétrons para ele. Entendendo como é que é a natureza hoje, né? Naquela época, na antiguidade, nem sabiam que existia realmente átomo, não. Mas, então, quando a gente tira uma certa quantidade grande de cargas, né, ou coloca uma quantidade grande de cargas nesse objeto, esse objeto, como um todo, fica eletrificado. Então, eu não tenho uma carguinha pontual no espaço, eu tenho um objeto eletrificado. Então, né, na prática, a gente não tem o que a gente chama de distribuição pontual de carga. Distribuição é assim, como é que a carga está distribuída aqui no meu espaço? Ah, num ponto. Né? Então, isso é uma distribuição pontual. Essas são as carguinhas com que eu estou lidando até agora. Né? Entendo por que tem hora que dá umas... Cara. Mas aí, o que acontece? Né? Na prática, eu não tenho uma distribuição pontual. Na prática, eu tenho uma distribuição
contínua de carga, ela está distribuída sobre um corpo, que não é um ponto, que é algo contínuo, né? Não é um pontinho aqui, outro ali, não, é algo contínuo. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu quero falar aqui agora é distribuições contínuas de carga, porque é isso que realmente existe, né, no nosso dia a dia. A carga pontual, ela é quase que uma abstração, realmente, né, física, porque a gente não tem isso, né? O que a gente tem, então, é distribuições contínuas de carga. O que que isso significa, né? Que eu posso, por exemplo, ter uma brincadeira, né, que é aquela brincadeira em que você coloca a mão sobre uma superfície, né? É uma experiênciazinha de Van de Graaff, né? Uma esfera metálica, ela é carregada eletricamente por causa de um sisteminha mecânico de correias, né? Ela é carregada. Aí você vem, chega perto, coloca a mão, pode até colocar a mão em alguns casos, né? E aí o que que acontece? Principalmente as meninas que têm cabelo grande, né? Que é a carga da esfera, né, de Van de Graaff, passa para você, vão parar, né, vão distribuir pelo seu corpo, não é isso? Vai para o seu cabelo. Então, eu vou ter os fios de cabelo seu, né, vão estar carregados, e todos eles com a mesma carga, né? Então, o que que acontece entre cargas de mesma polaridade? Eles se repelem, não é isso? Então, o fio de cabelo, ele vai ficar carregado. Então, ao longo do fio, vai ter um pedacinho com uma carga. Vamos dizer que a carga é positiva. Uma carga positiva, 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 uma carguinha positiva, positiva, pedacinhos, né? Positivos. E eles se repelem, né? Então, eles empurram para longe uns dos outros. O que que acontece com aquele fio, quando você coloca isso? Ele estica devido à repulsão colombiana, né? Isso ao longo do fio. Então, ele fica reto. Agora, entre os fios, né, um fio tem carga positiva, outro fio tem carga positiva. Eles também vão sofrer a repulsão colombiana, né? Então, ele está lá, né, ele pumba, estica, porque tem repulsão colombiana ao longo dele. E aí, ele repele um fio com relação ao outro, né? E aí vai ter, claro, na verdade, né, uma distribuição, né, no espaço, você vai ter fio para todo lado, né? Um repelindo o outro. Quando a gente tem aqui, ó, esse camarada ele não vai indefinidamente embora, por quê? Quando ele vai para o lado, tem um cara aqui do lado de cá. Então, um repele para a direita, o meu dedo do meio, o outro repele para a esquerda, o meu dedo do meio. Então, ele acaba ficando aqui formando, né, aquele ouriço, né, todas as direções. Então, o que eu quero aqui é colocar aqui, né, existem, né, uma forma de distribuição linear, que a gente chama, ao longo de um fio, né? A gente, então, tem distribuições contínuas, né? A primeira delas aqui é a distribuição linear. Só nome, tá? Linear é o quê? Carga ao longo de um fio, como, por exemplo, do cabelo, né? Aí a gente pode pegar, né? E colocar a carga, é uma brincadeira também que se faz, né? Numa folha, né? Eu venho aqui, também eletrifico, tal, tal, e passo, né? A carga de um corpo para a minha folha. Agora, né, a carga está distribuída ao longo do quê? Né? Agora não é um fio mais, mas ela vai estar distribuída ao longo de uma superfície, de uma área. Né? Então, eu posso ter então uma distribuição contínua de carga, né, superficial. Quando a gente fala de superfície, a gente tem que lembrar, né? Superfície, né? Uma área. E, claro, para terminar, né, eu posso ter a distribuição de carga onde? Num volume. Eu pego, né, aquele âmbar que está lá e, de alguma forma, coloco uma carga nele, distribuo a carga ali sobre aquela pedra de âmbar. Então, na pedra, no volume daquela pedra, né, você tem uma distribuição de carga, tá? Então, você vai ter uma distribuição no volume, então vai ser uma distribuição de carga, né, volumétrica.
né? Então, vamos dar um nome para esse cara aqui. A distribuição linear, eu vou chamar de lambda. A distribuição superficial, eu vou chamar de sigma. E a distribuição no volume, que nem a gente já está acostumado, mas pode confundir. Como é que é a distribuição volumétrica, né, de massa? Você pega a massa e divide pelo volume que aquela massa ocupa no espaço. Então, era a distribuição volumétrica de massa. Aqui a gente vai ter uma distribuição volumétrica de carga. Lá a gente usava ρ, aqui a gente vai usar ρ também. Como é que era a distribuição volumétrica de massa? Você pega a massa do corpo e divide pelo volume do corpo, né? Dá tantas gramas, tantos quilos por metro cúbico, por litro, por centímetro cúbico, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter uma distribuição volumétrica de carga, ou seja, a carga que você coloca no corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Aqui, então, da mesma maneira, a distribuição superficial vai ser a carga que você colocou lá na folha de papel, dividido pela superfície, pela área do papel. E a distribuição linear ao longo de um fio vai ser a carga que você coloca nele, dividido pelo comprimento dele, né? Então, aqui, L é o comprimento, a área, e V em volume. Por que você está fazendo isso, Lu? Que é o que a gente precisa aqui agora. Como é que eu calculo o campo elétrico de uma carga pontual? Ué, da maneira como a gente definiu. Aqui uma carga pontual é K0, minha constante de proporcionalidade, Q1 sobre a distância da carga até o ponto em que eu quero saber qual é o campo. É isso? Se eu tiver mais de uma carga, qual é o campo elétrico no ponto? Só somar o campo elétrico de cada uma das cargas naquele ponto. Cargas pontuais. Então a pergunta agora é: poxa, Lê, como é que eu calculo o campo elétrico, né? Se isso aqui não existe na prática, cargas pontuais, como é que eu calculo o campo elétrico de distribuições que são reais, né? Como é que é o campo elétrico gerado por uma folha de papel aqui carregada? Coloca uma certa quantidade de carga aqui, ela se distribui aqui pelo papel, e aí qual que é o campo elétrico aqui no espaço? Será que, né, é só calcular a distância aqui? É a carga total pela distância? Não. Por quê? Quando eu coloco uma quantidade de carga aqui na folha, né, vai ter um pouquinho de carga aqui que vai estar uma certa distância. Vai ter um pouquinho de carga aqui que vai estar uma distância diferente. Vai ter um pouquinho de carga aqui que vai estar uma outra distância. E aí, como é que eu calculo isso? Né? Graças ao princípio de superposição, a gente pode calcular. De que maneira? A gente pega a distribuição contínua, pega a minha distribuição contínua, divide ela em pequenas carguinhas, pequenos pedacinhos, que podem ser considerados cargas pontuais. Por quê? Porque carga pontual eu sei calcular o campo elétrico, né? Eu defini campo elétrico a partir de carga pontual. Então eu vou cortar ele aqui, eu costumo brincar, eu vou pegar a katana, porque eu consigo, a katana, aquela espada japonesa, certo? Que é super afiada, eu consigo picar isso daqui muito pequenininho, né? Então, eu vou ter carguinhas muito pequenininhas aqui, que eu posso, no limite matemático, considerar que é uma carga pontual. E aí eu calculo o campo elétrico no ponto que eu quero, de cada um desses pedacinhos que eu piquei a minha distribuição contínua. Calculei esse campinho pequenininho. E aí o que que eu faço? Ora, somo todos eles. Quando eu somo todos eles, eu tenho o campo elétrico no ponto que eu quero. Não é complicado pensar nisso. É uma estratégia muito lógica, vocês não concordam comigo? Né? Não vou dizer que é óbvia, mas é uma estratégia lógica. Né? Faz sentido. Então, né? Cálculo, né? Como é que eu calculo, né? O campo elétrico
de uma distribuição contínua. Vamos dar um exemplo? Né? Vamos supor que eu tenho aqui um anel. Ô, cachê! Hoje, ó, esse anel aqui até, ó, fiquei com orgulho. Né? Vou colocar aqui uma referênciazinha. Então, sempre eu vou colocar aqui uma referência. Eu estou tentando desenhar esse anel aqui em perspectiva. Tá? Ele é um anel circular. Tá? Só para lembrar. Ele tem um círculo, né? Então, sei lá, vou pensar aqui que ele tem um certo... Vou dar um nome aqui, ó. Ele tem um raio, vou chamar esse raio aqui de A. Vou mudar um pouco a cor da grama aqui, mas, bom, peraí, não vou mudar nada. Vou chamar raio, né? Então, vou chamar de ferrão, beleza? E aí, né, ele tá, né? Então, eu tenho aqui um plano e eu tenho um anel aqui nesse plano, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma certa quantidade de carga e vou colocar nele. Tá? Então, coloquei uma certa quantidade de carga ali. Então, vocês podem me perguntar assim, mas Hugo, como é que essa carga que você colocou nele vai ficar no anel? Será que vai ficar concentrado só num pedaço do anel e outro pedaço do anel não vai ter carga? Pode ser que aconteça umas coisas dessas, né? E a gente diz que, nesses casos, a distribuição de carga ela não é homogênea. Né? Homogênea quer dizer que ela é igual, né? Em todas as partes, né? Então, eu vou considerar casos mais simples, né? Que essa distribuição de carga ela é homogênea. Na hora que eu coloco a carga ali no anel, a carga se distribui homogeneamente, né? Em todo o comprimento do meu anel, tá? Em todo, no caso é um círculo, né? Em todo o perímetro do anel vai ter a mesma quantidadezinha de carga. Então, tem uma quantidade de carga homogênea distribuída ali. Então, eu posso definir, como ela é homogênea, uma densidade linear de carga, que vai ser a carga que você colocou, dividido pelo comprimento em que você colocou. É um fio, um anel, né? Então, uma distribuição linear de carga. Qual que é o comprimento do anel? Né? Do perímetro do anel? Se eu chamei de R1 o raio, então é 2 pi R1, né? Então, esse aqui é a minha distribuição homogênea de carga, tá? E aí, olha o seguinte, passando bem pelo centro do anel, eu vou colocar aqui o meu eixo perpendicular, ele tem um eixo perpendicular, ou seja, 90 graus, tá? 90 graus aqui é o meu plano. E aí, ó, qual é o campo elétrico? Qual seria o meu campo elétrico num ponto P aqui? Distribuição contínua, esse é o meu exemplo, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Vamos dar nome para esse eixo aqui, ó. Vou chamar esse eixo aqui né, de eixo X, tá? E esse meu ponto P vai estar aqui, ó, a uma distância X do plano do anel, tá? Beleza? Então, e aí, como é que eu calculo esse cara, ó? Distribuição contínua. Então, o que que eu disse para vocês que eu vou fazer? Eu vou picar ele, pego a minha katana e pico ele em pedacinhos muito pequenininhos. Vamos pegar um pedacinho desse, tá? Um pedacinho desse que eu piquei. Né? Então, eu vou pegar, por exemplo, um pedacinho aqui, ó. Eu piquei ele em vários pedacinhos. E aqui tem um pedacinho dele ali que tem uma quantidadezinha pequenininha de carga. Por que que eu vou chamar de Dzinho? Porque é uma fração, né? Um delta desse camarada. Só que é pequenininho, então eu vou chamar de Dzinho. Então vai ter uma certa quantidadezinha de carga ali, tá? De carga que vai ter ali. Joia? E aí? Então, essa é uma quantidadezinha de carga pequenininha, então eu posso considerar ela um ponto.
Então, como é que eu calculo o campo elétrico dessa quantidade de carga? Uai, então eu tenho que saber, olha o mineiro aí falando, né? Vai ter uma certa distância, né? Que eu vou chamar de R pequenininho, né? Dessa pedacinho dq que eu coloquei aqui. E dali, ele vai colocar um certo campinho elétrico ali, no ponto P. Eu sei a quantidadezinha de carga, eu sei a distância, eu sei o Dzinho, né? Meu DE vai ser o quê? K0, constante, a quantidadezinha de carga que tem lá, dq, sobre, né, R ao quadrado. É a minha definição de campo elétrico. Né? K0, a carga pela distância ao quadrado. Isso em módulo. Isso não é um vetorzinho DE, é um módulo do vetorzinho, o tamanho dele. Né? Aí eu falei assim, beleza, então, mas esse é só um pedacinho. Quantos pedacinhos você picou? Para considerar no limite matemático que esse camarada aí é um ponto, eu tive que picar o máximo que eu pude, ou seja, o menorzinho mesmo. No limite matemático, né? Para considerar que ele é um ponto, eu tenho que picar o meu anel em infinitos pedaços, tá? Então, tem pedacinho para tudo quanto é lado. É. Por exemplo, do jeito que eu desenhei esse cara aqui, tem um outro cara do lado de cá, ó. Tem um daqui do lazinho, tem um pedacinho aqui também. Que tal uma distância? Queria ter uma régua aqui, tá? Que vai colocar ali um campo de do lado de cá também. E quanto que é a distância daqui da minha carguinha verde até o ponto P? Olha, dada a geometria do problema, é fácil da gente perceber o quê? Que essa distância da carguinha verde até o ponto P é igual à distância da carguinha azul até lá. Como se trata de um círculo, e o eixo X que eu coloquei, ele está passando bem pelo meio do círculo, então as distâncias aqui são as mesmas. Está fazendo o quê? Um cone, né? A partir do ponto P ao redor ali do anel, né? Então, essa distância que está aqui também é R, olha só que legal, é igual para todos eles. Para todos os pedacinhos que eu pegar, né? E aí, como é que eu somo esses, por exemplo, esses dois que estão aqui? Aí, como é que soma vetor? A gente tem que decompor. Então, eu vou pensar, né, num eixo aqui vertical, o horizontal já está lá. Então, vai ter um DEzinho aqui, azul. Vai ter um DEzinho aqui no eixo X. Vai ter uma componente do verdinho para baixo, concorda? E vai ter um camaradinho aqui junto, né? Em cima, né, do azul, o verde vai estar lá também. Então, a pergunta é, que vai acontecer quando eu somar esses vetores que estão na vertical e os vetores que estão na horizontal? A gente soma em separado, não é isso? Ver tudo que está na vertical, uma resultante. Tudo que está na horizontal, outra resultante. Né? Na vertical, a soma vai dar quanto? Para cima, você pode dizer que é positivo, para baixo vai ser negativo. Se o tamanho desses dois vetores forem iguais, se o tamanho desses dois vetores forem iguais, a soma deles vai dar quanto? Zero. Será que a soma desses dois vetores é iguais? O tamanho deles são iguais? Depende do que o tamanho do vetorzinho? Depende da quantidade de carga e da distância que ele está até o ponto. Como a carga está homogeneamente distribuída, todos os pedacinhos, quando eu piquei, todos eles têm a mesma quantidadezinha de carga. E dada a geometria do meu problema, todos esses pedacinhos estão à mesma distância. Então, o tamanho do vetorzinho do campo elétrico no ponto P, desculpe, ele é igual para todos os pedacinhos que eu piquei. Isso significa o quê? Que a resultante, a soma na horizontal, desculpe, na vertical, vai dar zero. Se anula.
E aí, o que importa para a gente vai ser só a soma na horizontal. Só o que importa. Então, né, o que importa para mim não é o vetorzinho campo elétrico, mas a componente dele ao longo da direção x. Como é que a gente calcula a projeção dele? Eu preciso saber do ângulo. Né? Se eu chamar esse camarada aqui de, esse ângulozinho aqui de θ, então eu vou pegar o vetor DE e multiplicar pela projeção, é o cateto adjacente, cosseno de θ, tá? Cosseno do ângulo. É isso que eu preciso somar. Somar para todos os pedacinhos. Agora, tá? Estou dando esse exemplo para vocês, tá? Vou fazer devagarinho, né? Mas observe aqui o seguinte, esse ângulo que está aqui, θ que está aqui, é o mesmo que esse cara que está aqui, ó. É, na verdade, também o mesmo que está aqui. E aí eu quero que vocês olhem, prestem atenção, nesse triângulo retângulo que está aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui do lado. Esse cara aqui é θ. Qual que é o cosseno do ângulo θ? Depende de quem? Cateto adjacente. Qual que é o tamanho desse daqui até o ponto P? Eu chamei de x. Quem que é a hipotenusa dele? Chamei de R', né? Então, cosseno do ângulo θ, ele é igual ao cateto adjacente, x sobre R. Ah, tá. Então, só por completeza, né? O que que é completeza? Nem sei se existe essa palavra em português, mas no inglês existe, completeness, né? O seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? Ó, então, é a distância daqui até aqui. Distância que é essa? Ah, é o raio do círculo. Esse cara aqui é o errão. Seno de θ é cateto oposto, errão, pela hipotenusa, que é o errinho. Ah, é um triângulo retângulo. Então, o que que a gente sabe sobre os lados do triângulo? A gente sabe também que r ao quadrado é igual a quê? R ao quadrado é x ao quadrado mais rão ao quadrado. Ou, se preferir, né, a gente pode colocar aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada é elevar a meio. Ah, então eu posso escrever o cosseno de θ como sendo x ao quadrado mais rão ao quadrado, raiz quadrada, x. Né? E ele muda de pedacinho para pedacinho? Não. Como é um cone, os ângulos são todos iguais. Então, esse camarada que está aqui é algo constante. Né? E tudo isso daqui, então, é K0 dq sobre r ao quadrado. Quem que é r ao quadrado? Estava escrito aqui, ó. R ao quadrado é... Eu fiz em cima, mas eu vou voltar, tá? Então, eu disse aqui, ó. Né? R ao quadrado. E, então, r é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado. Amei. Quem que é r ao quadrado? X ao quadrado mais r ao quadrado. Quem que é cosseno? X, né? Aqui em cima. X ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Por que que eu fiz isso? Porque aqui, ó, tá esse camarada aqui elevado a 1 e esse mesmo camarada elevado a meio. Mantém a base, somos expoentes. Esse cara aqui dá K0. Vamos escrever assim, ó, x dq, a minha carguinha, aí aqui eu vou ter x ao quadrado mais r ao quadrado, 1 mais meio,
meio é 0,5, 1 mais 0,5, 1,5, 1,5 é 3 dividido por 2. Né? Morreu? Não, isso é só o campo elétrico de um pedacinho. Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu vou definir aqui, né, a minha carguinha. Quero ver se a minha carguinha aqui, ó, o meu pedacinho aqui, como é que eu posso escrever ele? Tudo isso aqui é um exemplo, hein? Vocês vão falar assim, nossa, mas é complicado demais. Só um exemplo. Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho um círculo. Uma vez na vida é bom a gente ver isso, né? Olhando ele de frente agora, né? Então, eu peguei, vou exagerar, tá? Vou pegar aqui, ó, uma fatia dele, como se fosse um bolo, né? Então, aqui, ó, tem um pedaço dele. Mas, é claro, eu piquei em pedaços muito pequenininhos, né? Joia? E aí, né, eu pergunto aqui, quanto de carga tem aqui? Aí você tem que falar o quê? Poxa, bem, você pegou uma quantidade de zona de carga e distribuiu homogeneamente ao longo do perímetro da circunferência, né, do anel. Se você quer saber quanto de carga que tem ali, basta que a gente faça o quê? Uma regrinha de 3. Mas a regrinha de 3 eu preciso saber quanto tenho de comprimento aqui. Então, esse pedaço que está aqui, ele tem um certo comprimento, que é o comprimento do arco, ds. Então, não esqueça, o que eu quero saber é quanto tem de carga, né? Então, eu faria o quê? Uma regrinha de 3. Se eu tenho que eu distribuir em 2 e rão, quanto que eu tenho de carga, dq, no ds, naquele pedaço que está ali pequenininho? Tudo que tem um dzinho quer dizer que ele é pequenininho, estou exagerando. Então, eu faria o quê? Uma regrinha de 3, né? Então, a minha quantidade de carga que está ali vai ser o quê? ds vezes Q sobre 2 e rão. Por que eu escrevi desse jeito? Porque quem que é a carga total que você colocou dividido pelo comprimento do anel? Né? É a minha densidade linear de carga. Esse cara que está aqui é lambda. Então, quanto que tem de carga ali? É a densidade vezes o comprimento. Né? Então, agora aqui, ó, né? Puxando para cá, né? Então, a minha quantidadezinha de campo elétrico ali ao longo da direção x, ele vai ser K0, x. Quem que é dq? Lambda vezes o comprimento do arco, dividido por x ao quadrado mais r ao quadrado, 3 meios. E aí, então, ufa, chegamos, não dá para melhorar mais esse cara, ou para piorar, vocês decidem. Né? O que eu tenho que fazer agora? Somar para todos os pedacinhos. Então, o campo elétrico realmente lá no ponto P, né, vai ser a soma de todos esses pedacinhos que estão ali. Então, ele vai ser ao longo da direção x, como a gente viu, né? Estou somando já. O que é uma soma de pedacinhos pequenininhos a ponto de serem quase zero, né? Infinito. Quando você pega, divide a um ponto, né? Para mostrar que é uma soma de elementos, né? Muito, mas muito pequenininhos, no limite diferencial ali, que ele é quase que um ponto, né? A galera lá da matemática, né, inventou, em vez de falar, né, chamar de sigma, que é do somatório, que a gente já está acostumado, vamos colocar um outro símbolo aqui para lembrar a gente que é uma soma de caras que são muito pequenininhos. Então, esse símbolo que está aqui é um S. Por que ele é um S? Né? É a letra S. Né? Para lembrar de soma. E por que a gente usa a letra sigma, né? Do alfabeto grego para o somatório? Ué, é de novo por causa da palavra soma. Né? A letra sigma, que é essa que eu tinha apagado aqui,
do somatório, é ela que dá origem à nossa letra S do nosso alfabeto, de soma. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Então, simplesmente eu vou melhorar esse camarada. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Olha só, é uma soma de caras pequenininhos. Que nome que a turma dá para isso? Integral. Pô, a integral é isso? É uma soma de caras pequenininhos? É. Somar, vocês sabem somar, não sabe? 2 mais 2, 4. Não é isso? Então, aqui o que a gente está fazendo? É uma soma. Então, eu vou somar esses caras que estão aqui. Tá? Quantos pedacinhos tem? Olha, no limite diferencial, porque é infinitos pedacinhos. Então, é uma soma de termos infinitos. K0, x, lambda, ds, dividido por x ao quadrado, mais r ao quadrado, elevado a 3 vezes. Então, o que eu tenho que enxergar aqui? Que eu tenho aqui uma soma de infinitos termos. Se eu tenho aqui, vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos supor que eu tenho que somar aqui, ó, um termo constante, por exemplo, assim, ó. Vou fazer uma somatória aqui, ó. A vezes A mais A vezes B mais A vezes C mais A vezes D, beleza? O A está multiplicando todo mundo. O que eu posso fazer? A é o quê? É um valor constante na minha somatória. Então, eu posso fazer o quê? Colocar em evidência, e aí eu vou ter A mais B mais C mais D. Eu coloquei ele para fora da somatória, que era constante. Não faço isso? Beleza. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui agora na minha somatória. O que está aqui que eu preciso somar e é constante para todos os pedacinhos? Né? É isso que eu vou fazer. Então, se eu olhar isso daí, olha lá, K0 é uma constante. Então, ele sai para fora da somatória. Né? A distância x dos pedacinhos até o ponto P, ela é igual para todos os pontos? É. Para todos os pontinhos que você picou aqui o anel, o x é o mesmo valor, não muda. Então, todos eles a mesma distância. Então, ele é constante, ele sai para fora. Lambda é a densidade linear de carga. Ela é igual para todos os pedacinhos? É. Você disse que a distribuição de carga era homogênea, né? Então, ela é igual para todos os pontos. Então, ela na somatória é um valor constante. Lambda. X ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meio é constante? Ele é igual para todos os pontos que você picou aqui o anel? É. Ele é igual, não muda nunca. Estou aqui, então tem um cone. Esse meu dedo aqui é o cone, ó. Ele é igual para todo mundo. Então ele é constante. Olha só, não é assim que a gente faz quando a gente está somando? Então ele é constante, sai para fora. Então esse cara aqui é x ao quadrado mais r ao quadrado, 3 meios. E aí, somatória desse pedacinho do arco aqui, ó. Do arco. Dentro da somatória, não é isso? Então, você vai somar agora todos os pedacinhos que você picou. A hora que você somar todos os pedacinhos que você picou do arco, né? Todos os arquinhos que você picou aqui, né? Você está exagerado, mas você picou esse cara aqui, ó. Então, vai ter um outro pedacinho aqui, um outro pedacinho aqui, um outro pedacinho. Estou exagerando para a gente enxergar, né? Você vai somar todos os pedacinhos que você picou. Na hora que você soma todos os arcos, quanto que vai dar? Quanto que vai dar essa soma de todos esses pedacinhos? 2πr. 2πr. R. Errão. Isso. Olha aí como é que simples, ó. É só pensar. Não é nada complicado, né? 2π errão. Né? Então, quanto que é o campo elétrico lá no ponto P? A gente sabe que ele vai estar ao longo da direção X e vai ser toda essa galera que está aqui, ó. K, X, lambda, 2π errão, todo mundo dividido por x ao quadrado mais r ao quadrado. É só não ter medo das letras, gente, porque é só letra, né? E aí eu posso melhorar um pouquinho aqui, se eu lembrar que lambda, ele é o quê?
ele é a carga total que você colocou no fio, dividido por 2πr. Só que você está multiplicando agora por 2πr. Então, lambda vezes 2πr dá o quê? Né? Né? Olha aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó, né? Então, ó, se eu voltar aqui para trás, isso aqui é a carga total. Então, isso aqui é K0. Vou escrever aqui, ó. Q, para ficar mais bonitinho. E tudo que depende da geometria do problema, eu vou separar. Só para ficar mais bonitinho. Morreu o problema. Essa é a minha resposta. Qual é o campo lá? Esse é um exemplo, tá? Ah, é complicado? É, e esse é um dos exemplos mais simples, tá? Mas com treino, é complicado só no primeiro momento. No medida que a gente vai exercitando, não vou falar, não vai ter nada da lista para vocês calcularem campo elétrico. Não tem isso lá, tá? Pode ficar sossegado, né? Eu poderia simplesmente chegar e falar assim, é isso, acabou, mas eu não consigo fazer isso. Eu gosto de mostrar, né? Eu gosto não, didaticamente a gente tem que mostrar como é que é, né? Beleza? Então, esse é um exemplo, tá? Ninguém vai ter que fazer a integral em nenhum momento no nosso curso, tá? Só usando de cabeça, devagarinho, olhando assim, a geometria do problema e tal, tudo mais, a gente consegue resolver, sem muita dor de cabeça, tá? Lembrando que a gente está lidando com coisas simples, só estou mudando a cor da grama. Ah, o que é uma integral? Integral é uma soma. Soma a gente sabe fazer bem, né? Então aqui a gente, né, estamos colocando letrinhas, mas o que é? Soma. Então não precisa apavorar, precisa arrancar os cabelos. Ah, eu estou fazendo integral. Não. A galera arranca cabelo, fala de integral, porque se perde na cor da grama. Não pode se perder na cor da grama, tá? Né? Continua sendo soma, tá? Você sabe somar, então não tem que ficar apavorado. Faça assim. Exatamente isso. Eu não estou simplificando demais, tá? Então, os colegas seus de República que fazem curso de cálculo aí, fica aí, vocês chegam para eles agora e falam assim, ó, Hugo, ó, fulano, o Hugo lá falou que é só soma, cara, por que você tá aí arrancando a cabelo? Hã? Vamos testar esse resultado nosso aqui, ó. Se eu tenho um anel, né, um anel, se eu colocar aqui, ó, um, uma pessoa, né, se eu colocar um carinha aqui, ó, no ponto P, se ele estiver perto do anel, estou aqui de frente para o anel está na parede, joia? Então, eu vejo o anel, vejo a distribuição de carga homogeneamente aqui distribuída, eu venho com a minha carga teste, coloco aqui, vejo se tem força, certo? Ah, tem força? Tem campo elétrico. E, claro, eu vou descobrir que o campo elétrico aqui vai estar empurrando ela, né, para fora, por causa que o campo elétrico vai estar ao longo da direção X perpendicular à parede. O que acontece, ou prefiro dizer, né, o que eu vejo se eu for me afastando do anel? Como é que o anel parece para mim à medida que eu me afasto do anel? Quero que alguém responda para mim. O que você vê? O anel está aqui, na sua frente, e você vai se afastando do anel. O que você vai vendo? Ah, eu continuo vendo o anel. Você continua vendo o anel da mesma maneira? Qual é a percepção sua do anel? O que acontece com o anel? À medida que você vai se afastando dele da parede? Ele fica menor? Isso. Ele tem um certo diâmetro, né? Um raio. À medida que você afasta dele, ele vai ficando para você, menor. Quando você estiver muito, mas muito, mas muito longe do anel, o que o anel vai parecer para você? Um ponto. Um ponto. Então, essa expressão matemática que está aqui, quando eu fizer o x muito grande, o x é a distância que eu estou do anel, ó. Quando o x for muito grande, esse campo elétrico aqui tem que ser igual ao campo elétrico de uma carga pontual. Será que é? Então vamos olhar para esse cara.
quando o x for muito, muito grande, né? Então, onde que tem x? Tem no numerador e tem nesse trem aqui, cabuloso, no denominador. Mas vamos começar, então, pelo denominador. Então, você tem aqui, ó, x ao quadrado mais r ao quadrado. Quando x, né, for muito grande, x, por exemplo, como é que a gente escreve x muito grande? X estão indo lá para o infinito, né? Então, x é muito grande. Quando x é muito grande, eu devia ter puxado para cá. Então, x muito grande, só lembrar aqui. O que é grande também é relativo, né? Então, assim, grande com relação ao quê? Com relação ao tamanho do anel, né? O R, né? Então, x ao quadrado mais r ao quadrado vai ser aproximadamente o quê? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que r vale 1. Rão, né? Rão vale 1. Tá? Rão vale 1. E aí vamos supor que x ao quadrado, né, vale 2. Então, 2 com relação a 1 não é muito grande, não é isso? Então, como é que você calcularia isso aí? 2 ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. É isso que você tem que fazer, certo? Tem jeito. Agora, vamos pegar o x muito maior do que o r ao quadrado. Vamos pegar agora o x igual a 100 e o r 1. Ó, 100 vezes maior. Então, 100 ao quadrado, quanto que dá? 10.000. Mais 1 ao quadrado, 1. 10.000 mais 1, 10.001. Quando x é muito grande, x ao quadrado mais r ao quadrado é aproximadamente igual a quê? X ao quadrado. X ao quadrado. Né? Faz sentido? Faz, né? Beleza. Então, como é que vai ficar o x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios? Isso aqui é aproximadamente quem? R ao quadrado mais x ao quadrado é x ao quadrado. Então, esse cara aqui vai dar x ao quadrado elevado a 3 meios. Quanto que é x ao quadrado elevado a 3 meios? Multiplica, né, os expoentes. 3 meios vezes 2, x ao cubo. X ao cubo. Agora, a gente tem que pensar que a gente tem, então, na verdade, x sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui vai ser aproximadamente quanto? X sobre x ao cubo. X sobre x ao cubo, corta o numerador com o denominador, dá 1 sobre x ao quadrado. Né? Eita, então como é que é? Quando x tender a um valor muito grande, o campo elétrico é aproximadamente o quê? K0, Q sobre x ao quadrado. O que é isso daqui? Campo elétrico de uma carga pontual. Isso, olha só. Opa! Que legal, cara, olha só. Faz sentido, hein? Pois é. Isso é física. Eu acho bonito isso, porque é o seguinte, olha. Não é isso que eu tô vendo? Não é isso que eu tô vendo? A hora que eu tô indo para longe não tá virando ponto, então a resposta que eu tenho que ter tem que dizer isso para mim também. Né? Certinho. Ah, beleza? Vamos dar um outro exemplo? Super importante, que é o que realmente eu quero. Mas, né? E se eu agora, olha só, agora eu vou bem rapidinho, tá? Porque eu já dei um exemplo só para ilustrar, né? Não vou ficar perdendo muito tempo, não. Agora, se em vez do... Deixa eu ver se eu anotei aqui, né? Aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, desculpa, né? Chamei aqui, ó, é um anel, né? Agora aqui eu vou colocar, vou dar um outro exemplo, também com bastante simetria, né? Agora, em vez do anel, eu tenho aqui um disco. Cara, tá muito ruim esse...
Não sou eu, não. É o cara aqui que não está respondendo. E agora, se eu tiver agora aqui um disco, né? De novo aqui, ó, eu vou ter aqui um cara com essa característica, né? Vamos dizer assim, o mesmo problema que eu tinha antes, só que agora, em vez do anel, agora eu tenho um disco. Ou seja, é um... Tudo isso aqui tem... vai ter carga. Será que muda, hein? Agora, né, no caso, eu tenho uma distribuição, vou colocar aqui, né, certa quantidade de carga, e vamos de novo admitir que ela está homogeneamente distribuída, só que agora ela vai estar distribuída na superfície. Não é uma folha retangular, né, mas é algo circular, beleza? Então, agora aqui eu não vou ter uma distribuição linear ao longo de um fio, né? Eu vou ter agora sobre uma superfície, então eu vou ter aqui agora um sigma, que é uma densidade superficial, que vai ser a carga que você colocou pela área do disco. Ah, qual que é o raio do disco? Ah, vamos colocar esse cara aqui. Ele é R1 de novo, tá? Então, qual que é a área do disco? Aí é coisa lá de geometria, né? Do grupo. Do grupo mesmo, do colégio, né? É π R1 ao quadrado, tá? Qual que é a área de uma esfera? A área da esfera é 4π R1 ao quadrado. Qual que é o volume da esfera? 4 terços de π R1 ao cubo. Tá? Umas coisas que a gente tem que saber, tá? E aí vamos pensar de novo aqui, vamos, sei lá, chamar esse cara aqui de direção, né? X, vou colocar um ponto P aqui, igualzinho, a uma distância, né? X ali do cara, né? E aí pergunto, qual que é o campo elétrico agora dessa distribuição? A técnica é a mesma. Qual é a técnica? Katana na mão, pico. Só que aqui é pico. Picar ele em pedacinhos pequenininhos que eu posso considerar pontos, né? Só que aqui tem uma técnica, seria uma técnica mais inteligente de picar. Vou olhar de frente ele, olha só. Ele tem que pensar, matemático adora, é legal isso, né? Olha só, o que seria mais fácil de eu picar? Que jeito que seria mais fácil eu picar ele? Vamos picar ele. Num primeiro momento, a gente pensaria assim, ó, não, eu vou picar ele assim, ó. Vendo ele de frente, né? No primeiro momento, você poderia pensar assim, não, eu vou picar ele do jeito que eu tô, né? Ah, vou meter bronca nele aqui assim, ó. Né? Ah, claro que no limite matemático, ficar bem pequenininho, cada pedacinho disso aqui é uma carguinha pontual, né? Então, cada pedacinho desse aqui vai ter uma certa carguinha lá. Você picou, né? Joia? Pode picar assim? Pode. Mas tem um jeito mais inteligente de picar. Por exemplo, raios. Como é que a gente sabe isso? Tentativa e erro. Vou desenhar todos os possíveis, não. E aí, agora eu faço isso, ó. Eu não vou conseguir.
Também tá picado? Tá. Aí agora, olha só, eu tenho aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, que tem o quê? Uma certa quantidadezinha de carga ali. O que que eu ganho em picar ele circular, assim, que nem pizza? Eu ganho o seguinte, no final das contas, o que que eu vou ter que fazer? Somar, não é? Somar. Então, eu já tenho, quando eu pico ele em pizza, eu já tenho a resposta de uma soma. Quando eu somo, né, todos esses caras que estão aqui, esses caras que estão aqui, correspondem ao quê? O que que é isso? Um anel. Então, eu já sei quanto que dá essa soma. Quanto que dá? Tá aqui, ó. Já fiz um trabalho aqui. Tá aqui a soma de um anel, tá aqui. Né? E aí, então, eu posso pensar ele, né? O disco, dividir o disco em anéis que nem uma cebola. Um anelzinho pequenininho aqui, um anelzinho um pouco maior, um anel 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 maior. Por exemplo, você não tinha que ficar carga pontual? Sim, esses anéis eu já piquei eles em cargas pontuais e já somei. Então, basta que eu somo agora os infinitos anéis. Não é inteligente isso? Chique, né? Então, aqui eu já tenho a resposta desse cara que está aqui. O campo elétrico desse anel, né? Então, vou desenhar um anel aqui, ó, azul. Ele é pequenininho, né? Então, tem um anel aqui, ó. Né? Qual que é o raio dele? Ah, eu vou chamar de... Tem anel de tudo quanto é raio, né? Desde anel com raio zero até anel com raio errão. Ficou fora do eixo. Concorda comigo? Qual que é o campo elétrico devido a esse pedacinho aqui? A gente já sabe. Ele vai ter um campo elétrico ali, dado por isso aqui. Ao longo do eixo X, a gente já sabe a resultante. Né? Qual que é o valor dele? Esse camarada que está aqui, ó. E aí, então, a soma vai ser para anéis cujo o raio varia de quanto? De 0 até rão. Então, quanto que é aquele DE que está ali? Ele já sabe que vai ser ao longo do eixo X. E vai ser, quanto que é? Ó, posso até copiar, ó. K0. A quantidade. Agora, cuidado. Quanto de carga tem aqui nesse anel? É uma quantidadezinha pequenininha, ó. É o meu dQ. Então, vai ser o K0. Uma certa quantidadezinha de carga dQ que eu distribuí agora na superfície, né? X sobre x ao quadrado mais o raio do anel ao quadrado, 3/4. X ao quadrado mais... Qual que é o raio desse anel azul aqui? R'. R' ao quadrado, 3/4. Já está pronto. Agora eu tenho que somar para todos os R's. Então, o campo elétrico lá no ponto P, a gente já vai estar ao longo do eixo X, e vai ser a soma de todo mundo que está ali, ó. De K0, um dQ, sobre... Vamos colocar aqui, ó, maior, ficou aqui apertadinho. Né, lá, o x dQ, sobre x ao quadrado, mais R ao quadrado, 3/4. Agora, lembra que eu escrevi aqui o meu dQ? Eu vou precisar olhar aqui, ó, quanto de carga eu tenho aqui naquele anel. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou pegar, para saber quanto de carga tem aqui, eu tenho que saber qual que é o quê? Regrinha de 3 de novo.
qual que é a área desse anel que está em azul aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou dar um corte nele aqui. Vou pegar uma outra cor. Vou dar um corte nele aqui. E esse camarada que está aqui, ó, essa fita, ó, eu vou esticar ela aqui, ó. Né? Como é que vai? Peguei aquela fita ali, cortei ela e estiquei ela. Concorda? Como é que eu calculo a área dessa fita? O que eu tenho que fazer agora é por área. Então, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Então, a pergunta é, quanto que tem de área ali? Como é que vocês calculam a área? Como é que você calcula? Ué, é esse comprimento vezes esse comprimento. Quanto que tem de comprimento? Ah, é um círculo, não é isso? Aí você cortou, esticou. Qual que era o comprimento do círculo? Qual que é o comprimento desse círculo azul que está 2 aqui? PR. 2πr. R. E aí, quanto que é esse camarada que está aqui? Ah, espera aí, né? Olha só. Esse cara que está aqui, ó, para saber aquele tamanho, vai ter um certo raio 1, e aqui, ó, vai ter um certo raio 2. Como é que eu sei quanto que é a espessura? A espessura da fita ali é exatamente um delta de R. Você faria o quê? O R2 menos o R1. Só que no limite, como é muito pequenininho, que você está picando com a katana, não é qualquer facão, né? É a katana, você picou bem pequenininho, então esse delta aqui é um DRzinho pequenininho. Então aqui é um deltazinho do próprio R. Então quanto que é a área aqui? A área aqui é 2πr vezes a largura da fita, que é um delta de R pequenininho. Você pega um número qualquer e multiplica por um número pequenininho, esse número também é pequenininho. Né? E aí a regrinha de 3, aí é simples, né? Você tem densidades, é fácil. Quanto que tem de carga que está ali? Né? É só você pegar, né, a densidade superficial e multiplicar pela área agora. Então, é a densidade superficial, que é um valor constante, vezes 2πr de R. Joia. E aí, então, o E lá no campo X, lá no X vai ser... Daqui a pouco eu tiro as constantes para fora, né? K0. Agora, quem que é? X. Vamos colocar todo mundo. dq. Quem que é dq? É sigma 2πr dr, né? Então, dq está aqui, ó. Né? Joia. Dividido por x ao quadrado mais r ao quadrado, 3 menos. Vamos tirar, então, agora todo mundo que é constante, colocar em evidência na somatória. K0 é constante? É. X é constante? É a distância de todos os anéis que você picou até o ponto P? Distância, é constante. Então, é X, né? Sigma é a densidade superficial de carga. É constante? É. É para fora. 2π é constante? É o louco, pô. 2π é um número, né? Então, 2π. Aí, R é constante? Não. Por quê? Porque exatamente o raio. Tem um anel que o R é pequenininho, zero, vamos dizer assim, na zero, né? E tem o maior de todos, que é o anel da borda do disco, que é rão. Então ele vai variando para diferentes anéis, que nem uma casca de cebola, como se fosse uma cebola, né? Mas só que no plano, né? São diferentes anéis ali, ó. Então o R vai variando para diferentes anéis, então não posso tirar ele para fora, né? E o x ao quadrado mais r ao quadrado? X ao quadrado. Ah, mas se o r depende, tem diferentes anéis, então x ao quadrado mais r ao quadrado também não é constante. São diferentes anéis, com diferentes raios. Ah, então é só isso, só. Então isso aqui vai ficar, ó, né? Quem que sobrou ali dentro? R dr dividido por x ao quadrado mais r ao quadrado. Aqui não é r ao quadrado, é r, né? Dividido por 3 meios.
Opa, 3,5. E aí, o R varia de quanto a quanto? Ele vai, para mostrar isso aqui em integral, a gente marca aqui, ó, de 0 até um valor errão. Então, essa soma é um pouquinho mais complicada da gente fazer, mas ela dá para ser feita, eu não vou fazer ela aqui, né? Só estou ilustrando mais uma vez para vocês como é que é a resposta. Então, essa soma que está aqui, eu vou fazer ela, a resposta dela, tá? Não se assustem, mas é só uma questão de soma, vai ser. E aqui, ó, na minha resposta, eu quero lembrar vocês que o meu K0, porque tem esse 2π aqui, ó, lembra que o K0 é 1 sobre 4π y0? Aí vai aparecer que um K0, 1 sobre 4π y0 vezes 2π. Eu posso cancelar o π, né? Então é melhor aqui escrever o K0 em termos de 1 sobre 4π y0. Quando eu faço isso, lembrando isso, para poder cancelar esse cara que está aqui, né? Com esse cara que está aqui, vai ficar assim, ó, vai sobrar só, olha só, sigma sobre 2 y0. Olha lá, 2 aqui com 4 aqui, vai sobrar 2, certo? Na hora que eu dividir aqui, ó, 2 com 4, sobra um 2 aqui. Então, vai sobrar um 2y0. 2y0. E aqui eu vou abrir aqui, ó, um parênteses, tá? E aí vai ficar 1 menos, não se assustem, tá? Por favor, tá? 1 é só uma forma de escrever rão ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Fechei aqui. Fechei esse cara. Essa é a minha resposta para esse cara. Por que que eu preciso disso? Já vocês vão entender. Daqui a pouco. Hoje não. Na próxima aula. Então, aqui, ó. Seria isso. Mas é isso que eu preciso. E essa é a minha resposta final, que é para o campo elétrico. Né? Vamos testar a nossa intuição para o negócio? Vamos testar a intuição? Esse é um disco. Vamos pensar agora num plano infinito. Que plano infinito? Vamos pensar que em vez de ser, né, é algo realmente também, né, abstrato pensar em algo infinito, mas vamos pensar assim, vamos supor que fosse um disco muito grande, ou seja, o errão aqui, ó, que está aqui, ó, muito, muito grande. O que que acontece? Vamos de novo pegar o nosso observador aqui, ó, né, colocar o rapazinho aqui, né, e vamos pensar o seguinte, né, o que que acontece? De novo, vamos testar a intuição. Agora, o R é muito grande, muito grande, muito grande. Tão grande que o rapazinho que está ali, né, sobre aquela superfície, né, o que vai acontecer? A borda do disco vai embora, para a direita vai embora, para a esquerda vai embora, para tudo quanto é lado. Né? Pergunto, né? Quando eu estou nessa condição, o rapazinho que está ali, né, seja quem for, né, ele enxerga a borda, se é muito longe, se é infinito, né, ele vai enxergar a borda dos lados? Enxerga ou não enxerga a borda? Vou aumentar o som aqui para ver se alguém me responde. Não. Não vai enxergar a borda, né? Ele vai ver a borda se perdendo, indo embora até o horizonte. Não é isso? Pensa assim, estou colocando aqui na minha frente, mas pensa que vocês estão sobre uma superfície, né? Agora, coloca isso aqui, ó. Talvez ajude, né? Em vez de ser algo assim, ó, o plano, né? E você está aqui em cima do cara. Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que esse cara que está aqui é a superfície de um lago, de uma lagoa. Certo? Você está, de alguma forma, ali sobre a superfície da lagoa, né? Aí você está vendo os limites dela, está vendo a borda dela, a margem da lagoa, certo? Beleza? Aí o que que acontece agora? Agora vamos fazer essa lagoa crescer, 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 até o ponto dela virar o quê? Um mar.
Então, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, você vê a margem? Não vê mais, Uhum. certo? O que muda, a minha pergunta é, o que muda na sua percepção da sua altura aqui? Você está ali a 2, 3 metros acima da superfície do lago, você consegue ter essa percepção de que você está a tantos metros da superfície do lago, né? Nossa, eu estou alto, peraí, se eu cair daqui, né, vou, né, se eu não cair direito, eu vou levar a breca aqui, né, vou me dar mal. Agora, se você joga a lateral, né, a margem para muito longe, você consegue ter noção de que altura que você está? Não, porque você não consegue ver a margem para você ter noção do quão grande é. Então, exatamente. Se você está aqui com um cara muito longe, por que que você tem a noção de distância? Primeiro, né, a questão é que a gente tem dois olhos, e os dois olhos permitem que a gente, é questão biológica, os dois olhos permitem que a gente, em perspectiva, né, trace, olha só, em perspectiva, eu consigo ter uma noção de distância. Se eu tiro um olho, eu perco a perspectiva e perco a noção de distância, né? Então, eu preciso dessa perspectiva, né? Para ter a noção aqui, é Pitágoras quase, né? Agora, o que que acontece, né? Quando você joga, transforma essa lagoa num oceano, né? Não importa a altura sua. Se você está a 1 metro, você olha para baixo, você vê uma coisa. Você olha para lá, está indo embora, você não vê nada. Você não vê margem nenhuma, você está vendo água para lá. Você olha para frente, você não vê margem nenhuma, você só vê água para frente, água para direita, água para trás, você não vê nada. Se você agora pega, né, está a 1 metro e vai a 10 metros de altura, muda alguma coisa do que você vê? Você estava ali a 1 metro da superfície, agora você está a 10 metros da superfície no oceano. Você olha para frente, você vê o quê? Mesma coisa. A água indo embora e se perdendo no horizonte. Você olha para a esquerda, o que que você vê? A água indo para longe, se perdendo no horizonte. À direita, mesma coisa. Ué, a mesma visão, mesma coisa que você está vendo. Não importa se você está a 1 metro da superfície da água ou se você está a 10 metros. Quando a gente faz o quê? Transforma essa lagoa num oceano. Então, quando você, né, faz isso, né, você perde a sua perspectiva, você perde a sua noção de distância. Então, o que eu estou querendo trazer para cá? Se eu pegar e transformar esse disco aqui em algo muito grande com relação à minha distância x, ou seja, transformar a minha lagoa no oceano, o meu campo elétrico não pode mais depender da distância x. Por quê? Porque eu não tenho mais perspectiva dessa distância que eu estou do plano. Não importa se eu estou a 1 metro, se eu estou a 10 metros, eu vejo o quê? A mesma coisa, certo? Então, vamos ver se esse camarada funciona desse jeito. Se, então, agora, o R, né, é muito maior do que o X, né, né, o meu R tendendo a infinito, né, ou seja, minha lagoa transformando num, num oceano, então vamos olhar como é que fica o campo elétrico aqui, ó. Né? Então, o primeiro cara que aparece ali que eu tenho que testar, quem que é? Eita, R ao quadrado por X ao quadrado. Quanto que vai dar isso aí? Vai tender ao infinito, vai dar um número muito grande. Peraí, que eu acho que eu cometi um erro. Isso, não importa, tá certo, não cometi erro nenhum, não. Então, esse camarada aqui é aproximadamente o quê?
Se esse cara aqui é muito grande, de novo, Aproximadamente R ao quadrado. né? Agora, esse camarada. Mais um. É igual a aproximadamente quem? Também vai ser aproximadamente R ao quadrado, não vai? Isso. E agora, esse cara que tá ali, ó. Isso é igual a aproximadamente o quê? Vai ser 1/r², não é isso? E agora vai ser aproximadamente quanto? Zero? É. Eita, então esse termo que está aqui vai ser aproximadamente quanto? Zero. Então, nessa aproximação, quando R, né, é muito maior do que o X, o R tendendo a infinito, esse cara que está ali, o meu E, meu campo elétrico dele, vai ser aproximadamente quem? 1 menos zero. 1 menos zero. 1. 1 vezes sigma sobre 2 epsilon zero. Sigma sobre 2 epsilon zero. Esse cara que está aqui é o quê? Depende de x? Depende da distância que você está do plano? Não. É um valor constante. Não depende. Eita, olha só que bonito, cara. Mas é isso. A aula, graças a Deus, consegui chegar aqui hoje. Né? São 3 aulas de revisão. Aí, a próxima aula, o que que nós vamos fazer? Vou definir, né, potencial elétrico a partir do cálculo do trabalho, igual a gente fez. Cálculo da energia potencial elétrica. Aí, vou definir potencial elétrico. Com o potencial elétrico, né, a partir do potencial elétrico, eu vou calcular o capacitor. Tudo até agora, de campo elétrico, para chegar nesse cara que está aqui. Ó. Que eu preciso do capacitor. Tá? Por que que eu preciso do capacitor? Porque uma membrana celular, ela pode ser, né, modulada, ou vamos usar aqui a palavra que a gente está usando, ela pode ser aproximada, tá, por um capacitor. Então, a gente tem que entender a física disso, a gente vai entender como é que vai ser a biofísica, mais até do que a biofísica, né, a própria, né, bioquímica, né, de transporte iônico, como é que a membrana funciona. Isso é super importante para vocês, tá? Claro que nem todo mundo vai trabalhar com isso, né? Nenhum, né? Mas mesmo que seja para lecionar, para dar aula disso, pô, tem que saber esses detalhes assim, para que a gente realmente tenha, né? Para dar aula, a gente tem que saber o que se fala, né? E para saber o que a gente fala, realmente a gente tem que saber, não adianta a gente tapear, né? Vocês estão cansados de alunos, vocês são alunos hoje em dia. É muito fácil vocês pegar um camarada, um professor, né? E você olha para o camarada e fala assim, ah, esse camarada não sabe nada, ele é picareta, ele está enrolando, não é? Então, por que que você consegue manjar isso? Porque o cara não sabe mesmo. Então, quando o cara não sabe, o cara, né? Você manja, muito fácil. Né? Então, eu não quero que eu tenha alunos meus, professores, né? Picaretas. Eu quero formar professores que saibam. Legal? Tenho orgulho de falar, esse aí foi meu aluno. Gente, então, paro por aqui hoje. Agradeço a atenção de vocês e até quinta-feira, beleza? Guardem isso, por favor, porque isso é super importante. Joia? Um abraço para todos. Pela vista. Nada, Breno. Até mais. Falou, Vinícius. Falou todo mundo.